mentiroso, ou você foi extremamente grosseiro com alguém, ou você praticou uma injustiça, uma infidelidade, e de repente você sentiu que a sua consciência se iluminou e você viveu aquele desconforto de ter feito aquilo, e logo após o desconforto, um arrependimento, que às vezes nós vivemos o desconforto, mas não chegamos ao nível do arrependimento. E do arrependimento gera até uma ação muito prática de refazer o erro que você fez. Ou melhor, ajeitar aquilo que você estragou. Pois é, este movimento só é possível porque o Espírito está agindo dentro de nós. E às vezes o Espírito é atiçado, içado, poderíamos dizer, né? Através de alguém que nos disse alguma coisa, ou através de um livro que você leu, de uma frase que você leu. De repente é ali, através daquela frase, daquele conselho, daquela correção, que o Espírito Santo tem condições de abrir as portas da nossa consciência para provocar esse processo. Primeiramente, tomar consciência de que o que você fez não era bom. Segundo, ficar desconfortável, isto é, não me fez bem isso. É como você comer uma comida indigesta. O corpo não processou, não fez a digestão. Logo em seguida, o arrependimento. E depois do arrependimento, a ação prática para reparar o erro cometido. Santo Agostinho dizia isso de maneira muito simples e sofisticada ao mesmo tempo. Ele dizia que se eu estou arrependido do que fiz, é porque a graça de Deus já agiu dentro de mim. Ninguém se arrepende por si mesmo. Nós não somos capazes nem de compreender o próprio erro. É a ação do Espírito em nós. Que o Espírito é isso, é este movimento que sopra, areja, abre as portas e as janelas para que a luz do entendimento possam penetrar as estruturas da nossa vida. É assim que o Espírito conduz a igreja. O que é o dogma? Uma verdade que foi estabelecida há séculos. Mas essa verdade já disse tudo o que deveria dizer? Não. Nós estamos caminhando para compreender cada vez mais aquilo que foi dito naquela época. Porque o Espírito vai nos dando condições de compreender de uma nova forma aquilo que foi dito há tanto tempo. Não é que nós vamos alterar o dogma, não. Nós vamos ampliar a capacidade de compreendê-lo. Mantendo aquilo que foi compreendido desde o início, às vezes até com alguma correção. Gente, estávamos equivocados ali, não tínhamos o entendimento suficiente para compreender a abrangência dessa verdade. É por isso que a igreja nunca pode se fechar à ação do Espírito. Por isso que a igreja nunca pode dizer, isso aqui está dito, está decidido, e será sempre assim. Sim, o será sempre assim pode receber o sopro de uma nova interpretação. É igual à Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura já foi compreendida de uma forma que autorizava as pessoas a matarem em nome de Deus. Nós evoluímos para entender que em nenhuma hipótese é correto matar em nome de Deus. Ainda que o outro seja o inimigo da nossa fé. Matar nunca. Mesmo quando estamos cobertos de razão, matar nunca. Claro, precisamos evoluir para compreender isso. Você já me escutou falar tantas vezes de evolução espiritual. Eu nunca dissocio da evolução humana, que é a capacidade que eu tenho de me compreender, de entender os meus conflitos, de compreender as minhas possibilidades, de avançar cada vez mais na compreensão do mundo que me cerca como um lugar que precisa ser cuidado e amado por mim. Isso é evolução espiritual. Ainda hoje conversava com um amigo. Como nós estamos cada vez mais sensíveis, cada vez mais solidários com as causas dos animais.
como nós estamos mais amorosos com eles. Muitas pessoas se tornando vegetarianas porque passou a incomodar saber que um bicho está sendo morto para ela ser alimentada. Eu não estou aqui colocando em questão se é certo ou se é errado. Estou dizendo que algumas pessoas se sentem incomodadas com o fato e mudam as suas vidas. Ela evoluiu para compreender assim. Eu ainda não evoluí o suficiente. Tenho um profundo respeito pelos animais, mas ainda gosto de uma costelinha de porco. Tem essa fraqueza. Claro que eu não posso ver o leitãozinho, igual quando era lá em casa. Boa noite, Cristian. Vou aproveitar e mandar um abraço à Dona Maria de Lourdes, a mãe do Cristian, que está internada. Está onde, Cristian? Em Belo Horizonte, não? Itapetininga. Dona Maria de Lourdes, obrigado por a senhora ter concedido o Cristo, muito embora ele pouco esteja aqui conosco, está sempre em viagem. Deus abençoe a senhora aí no hospital, que a senhora melhore logo. Enfim, eu ainda gosto da costelinha de porco, ainda não consegui evoluir. Não quero ver o bichinho sendo morto, mas eu sei que de alguma forma isso também me incomoda. Eu tenho tanto amor aos animais. Nós estamos cada vez mais evoluídos para compreender o valor do outro. O outro é diferente de mim, o outro sente de uma forma diferente, o outro tem opiniões diferentes e eu não preciso matá-lo por causa disso. Mas em outros momentos da história, os cristãos compreendiam os inimigos da fé como pessoas que precisavam ser mortas. Evoluímos para entender que erramos, pedimos perdão. João Paulo II foi um papa que pediu perdão por muitas questões. O Papa Francisco tem a mesma sensibilidade de olhar para a sociedade e pedir perdão. Pedir perdão. Nós erramos muito na tentativa de evangelizar. Nós erramos muito como igreja, isso é histórico. Tivemos momentos difíceis em que o cristianismo era apenas uma fachada, que já não existia, mas nem... Claro, não estou generalizando, mas em muitas situações aquilo que nós dizíamos ser uma ação cristã era naturalmente diabólica. Mas hoje nós estamos mais espiritualizados, estamos tendo a oportunidade de, à luz do Espírito, compreender as ações do passado com um novo olhar. Minha gente, se a igreja se autorreflete o tempo todo, se ela procura entender a ação do Espírito no seu seio, a nossa fundação é santa, somos santos, porque aquele que nos fundou é santos, mas nós que continuamos a história, este povo que caminha, é um povo que erra, é um povo que precisa pedir perdão, é um povo que precisa invocar diariamente as forças do Espírito para que nós não conduzamos ao nosso modo, com as nossas vontades, com as nossas regras. Se a igreja precisa fazer isso, imagina eu. Eu que preciso diariamente me reconciliar com aquilo que na minha vida não foi suficientemente bom. A ação do Espírito em mim e em você é assim, nos dando cada vez mais condições de acessar a verdade. Jesus dizia, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas essa verdade, ela não chove do céu, ela não cai do céu, prontinha para mim. Não, ela é fruto de um labor. Eu me exercito diariamente para juntar as peças do quebra-cabeça para entender a verdade. A verdade é o resultado da busca. E eu só posso acessar essa verdade que me liberta à medida que eu estou sob a ação do Espírito. A vida no Espírito. Eu sei que durante muitos anos, sobretudo no florescimento da renovação carismática católica, nós escutamos muito essa expressão, a vida no Espírito. Infelizmente deixamos de usar. Precisamos retomá-la. Porque não existe cristianismo sem vida no Espírito. E aí você pega lá a carta de São Paulo, as cartas de São Paulo, em que ele fala da vida no Espírito.
em muitos momentos dos seus escritos, seja aos Coríntios, aos Tessalonicenses, Paulo salienta as características da vida no Espírito. Como é que eu sei que eu estou tendo a vida no Espírito? Um resumo simples, sem querer esgotar o significado disso. É toda vez que você percebe que as suas escolhas estão soprando vida em você. E o mais interessante, se você percebe que você está soprando vida por onde você passa. Este é um indicativo maravilhoso. Eu sei que às vezes é complicado a gente saber se eu estou vivendo ou não no Espírito. É só você prestar atenção nos frutos que você produz. São Paulo também nas suas cartas vai dizer quais são os frutos da carne e quais são os frutos do Espírito. E eu sei que às vezes essa oposição entre carne e Espírito pode gerar dentro de nós uma compreensão muito equivocada, como se nós fôssemos duas realidades separadas. Não, é apenas didática essa separação, é para a gente entender que a vida na carne às vezes significa tudo aquilo que é mesquinho, tudo aquilo que nos destrói. Não é para você ter desprezo pelo seu corpo, pela sua saúde, não é isso. Nós já interpretamos de forma muito equivocada, de maneira que os cristãos não tinham nenhum cuidado com a saúde porque achavam que a vida no Espírito seria um desconhecimento, ou melhor, seria um desprezo pela vida do corpo. Não, não é isso. Mesmo porque é no corpo que você experimenta o Espírito. O corpo é o templo do Espírito e eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso ter saúde no meu corpo, porque ao fazer esse cuidado, eu estou expressando o cultivo do Espírito em mim. Então, durante muito tempo, nós ficamos mal cuidados, mal vestidos, esquisitos, sem nenhuma saúde, porque nós achávamos que demonstrar isso para os outros era uma forma de ter o Espírito vivo dentro de nós. Não. Claro, a simplicidade é um caminho de vida no Espírito, mas não é garantia. Você pode muito bem estar simplesinho por fora e cheio de arrogâncias por dentro. A vida no Espírito, ela ultrapassa aquilo que a gente enxerga do outro. Tem alguns indicativos. Sim, a roupa, por exemplo, que eu uso, ela é simbólica. Ela expressa alguma coisa. A roupa que eu visto numa criança é simbólica. Por isso que a gente fala tanto da erotização de crianças, com as roupas que a gente veste nelas. Às vezes nós colocamos uma roupa numa menininha de 3, 4 anos que não condiz com a idade dela, erotizando antes da hora. Então não caia na cilada dessa divisão que às vezes nos leva a um pensamento muito emburrecido. Mas se você quiser entender, se você quiser de fato compreender, se você está vivendo no Espírito, é só prestar atenção nos frutos que você produz. Dentro da sua casa, no seu ambiente de trabalho, pelos lugares que você passa. Eu provoco tranquilidade nas pessoas, eu provoco serenidade, eu provoco a boa reflexão que faz com que a gente fique no eixo da nossa verdade. Eu provoco na vida das pessoas que convivem comigo alegria, serenidade, paz. Eu sou um instrumento de paz por onde eu passo. Nós que vivemos em comunidade, você que é cristão, que tem lá o seu grupo de liturgia, o seu grupo de canto, o que você provoca nas pessoas quando você chega? A minha presença causa ansiedade, desconforto, medo, temor. Eu forço as pessoas a mentirem para mim, porque eu sou uma pessoa intolerante. Então, geralmente, o intolerante gera tanto medo em quem trabalha com ele que as pessoas vivem mentindo para ele. Tudo isso nós precisamos ser sensíveis e honestos para perguntarmos se aquilo que eu estou provocando no ambiente em que eu vivo, com as pessoas que eu convivo,
se são frutos do Espírito ou da carne. A vida no Espírito, minha gente, ela tem muitos indicativos. Eu sempre digo isso. Não há uma régua para você medir o quanto nós já somos cristãos. Mas há indicativos no nosso comportamento e naquilo que nós provocamos nas pessoas. Se eu sou ciumento, dificilmente eu desperto bons amores. Por quê? O ciúme, claro, é natural a gente ter ciúme. É o primeiro movimento que nos ocorre toda vez que a gente se sente ameaçado em perder quem a gente ama. Mas isso não pode ser uma conduta. Se eu não coloco esse ciúme que eu tendo a ter sob o meu controle, ele me controla. E aí eu posso agir muitas vezes motivado pelo meu ciúme, inventando mentiras das pessoas, só porque me sinto ameaçado. Colocando obstáculos até para conhecer aquela pessoa, porque eu já rotulei, já decidi que ela não presta, tudo porque eu sou ciumento. Às vezes acontece demais quando seu filho começa a namorar, quando sua filha começa a namorar. Você olha para a pessoa com quem ela está estabelecendo um relacionamento, o primeiro movimento que você tem é de perda. Aí vem aquele ciúme. Aí você começa a pôr defeito nas namoradas dos seus filhos. Porque de uma forma inconsciente você está ameaçada. Se a gente tem o Espírito Santo dentro de nós, ele não nos permite essas mentiras. O Espírito Santo é especialista em desmascarar as nossas mentiras. Ele vai soprar lá no fundo: deixa de ser egoísta. Você está inventando problemas para essa menina, você está inventando defeitos para esse menino, tudo porque você está com ciúme. Seja capaz de reconhecer isso. Sim, porque o Espírito Santo é uma voz incisiva. Às vezes a gente acha que o Espírito Santo só passa a mão na nossa cabeça. Não. E nós sabemos muito bem quando nós estamos sendo mesquinhos. É que às vezes a gente não tem coragem de assumir. Mas quando eu estou vivendo no Espírito, eu ouço essa voz me dizendo: deixa de ser mesquinho, você está com ciúme. Deixa de ser mesquinho, você está com inveja. Então, por ser capaz de ouvir essa voz, então eu naturalmente encaminho isso que eu estou sabendo para a engenharia de modificações, de mudanças. Tá bom, eu estou com inveja, então eu vou travar a minha língua para não falar mal daquela pessoa. Eu vou travar a minha língua para não esparramar coisas desagradáveis sobre aquela pessoa, porque geralmente, quando nós temos ciúmes ou inveja, nós fazemos questão de fazer fofocas para salientar aquilo que nós estamos imaginando ser ruim daquela pessoa. E aí a gente se diz cristão. Às vezes nós somos ministros da Eucaristia, ministros da palavra, coordenadores da pastoral, ministros de música, mesmo padres, somos freiras, somos bispos, cardeais, papa, porque ninguém está livre. Ninguém está livre de ter essas mazelas sem controle, fora de controle. Volto a dizer, se o Espírito Santo, se a nossa vida não é uma vida no Espírito, se Ele, que é um indicativo daquilo que precisa ser santificado, não tiver espaço em nós, nós nos transformamos nas piores pessoas do mundo, com uma cruz no peito. Nós nos transformamos nas piores pessoas do mundo, com um terço na mão. Se o Espírito Santo não está agindo no nosso coração, em nome da religião, nós somos capazes de matar as pessoas dentro do nosso coração. Somos capazes de difamar. Somos capazes de falar mal, achando que nós estamos cheios de razão. Tudo porque nós queremos que o outro cresça. Mentira. Nós podemos sim ser diabólicos com os terços nas mãos. Comunhão diária, terço diário. Mas se a vida não é no Espírito, somos hipócritas. Se o Espírito não tem a força de santificar em mim aquilo que está mesquinho e excessivamente profano,
não existe cristianismo dentro de mim. Tá, se a ação específica do Espírito é retirar uma realidade do contexto profano e santificá-la, eu posso sim santificar o meu ciúme. Eu posso sim santificar a minha vaidade. Como? Eu retiro isso do lado profano, do lado de fora, isso é, o lado que não está sendo contemplado, que não está sendo refletido, que não está sendo considerado, e coloca aqui diante de mim, que é o lugar em que tudo fica santificado. A partir do momento que eu tomo consciência dos meus defeitos, a santificação deles já está acontecendo. E não é santificar para eternizá-los, não, é para modificá-los. A santidade é o processo da mudança. Tudo aquilo que em mim é mesquinho e miserável, quando colocado sobre o crivo, sob a luz da santidade, da santificação, evolui. Evolui para ficar melhor. Então, quando eu rezo e honestamente identifico aquilo que no meu comportamento é mesquinho e miserável, a ação do Espírito me ajuda a vencer os obstáculos. A ação do Espírito me ajuda a ter uma postura muito mais harmoniosa, que é o desejo de todos nós. A alegria, a felicidade são resultados de corações harmoniosos. Quando eu tenho sentimentos que não são favoráveis à minha harmonia pessoal, eu preciso ter coragem de santificá-los, isto é, trazê-los à consciência e encaminhá-los para as mudanças. É difícil mudar um sentimento? É. Que às vezes a gente precisa modificar a palavra e o pensamento. Preciso trabalhar. Toda vez que me vem o desejo de pensar mal daquela pessoa, eu travo o pensamento. Toda vez que me vem o desejo de falar mal daquela pessoa, eu travo a minha língua. E assim aos poucos, invocando o Espírito, eu vou tendo condições de modificar a forma como olho e falo daquela pessoa. Nós vamos para um rápido intervalo.